Caríssimos irmãos, a liturgia desse domingo nos convida a refletirmos sobre a cruz de Cristo. A festa que celebramos hoje tem como título Exaltação da Santa Cruz. Portanto, nos convida a olharmos para a cruz de Jesus, expressão máxima do amor de Deus para com cada um de nós. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, livro dos Números, escrito mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, portanto, há quase 3.500 anos atrás. E o livro dos Números tem esse nome, Números, porque exatamente ele começa fazendo uma contagem do povo, começa com um recenseamento. Por isso se chama Livro dos Números. E o Livro dos Números, para que a gente entenda melhor, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala dos últimos dias do povo de Deus lá no Monte Sinai, junto com Moisés. No monte onde Deus deu as tábuas da lei. Depois, uma segunda parte do livro fala do povo caminhando pelo deserto, aquela experiência dolorosa de deserto que o povo experimentou. E numa terceira parte do livro, o povo no deserto já começa a se preparar para entrar na terra prometida. Com isso, o livro quer nos mostrar que a essência de Israel é ser povo de Deus, e que Deus acompanha o seu povo ao longo de toda a sua história, ao longo de toda a sua caminhada pelo deserto. E nessa caminhada pelo deserto, o povo vai se purificando, o povo vai amadurecendo, o povo vai se transformando, vai se tornando cada vez mais santo. Então nós temos esse episódio da primeira leitura que nós lemos hoje. E o texto diz que enquanto o povo caminhava pelo deserto, de repente o povo perdeu a paciência com Deus. E consequentemente perdeu a paciência com Moisés também. E começam a murmurar contra Deus. E o que é que eles dizem? Aí no versículo 5 da nossa primeira leitura: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Meus irmãos, que alimento é esse que o povo estava com nojo? Senão o pão do céu? O maná que Deus fazia cair do céu para alimentar-nos toda noite. E de repente o povo se revolta contra Deus, dizendo que estava com nojo do pão do céu. Que ingratidão é essa, meus irmãos? Um Deus que dá a aliança, que dá as tábuas da lei, um Deus que assiste o seu povo na caminhada do deserto, um Deus que faz chover pão do céu para o povo não passar fome, e de repente o povo vem dizer que está com nojo desse alimento. E o que é que Deus faz, meus irmãos? O texto diz que não foi um castigo de Deus. Deus faz surgir serpentes venenosas no meio do povo, e essas serpentes venenosas começam a picar o povo, e aqueles que eram picados morriam. Então o povo vai de novo até Moisés e reconhece que pecou. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando nós reconhecemos que erramos, a cura acontece na nossa vida. Nós não precisamos de nenhum gesto espetacular, basta o reconhecimento que nós erramos. Moisés, intercede a Deus de novo, para que nos livre dessas cobras. E o que é que Deus pede para Moisés? Está na primeira leitura. Junta aí aquele metal que você tem aí, bronze, construa uma serpente e coloque bem na ponta do bambu, bem alto. E todo mundo que olhar, for picado pela cobra e olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado. Eu acho que os nossos irmãos evangélicos não costumam ler esse trecho da Sagrada Escritura. Deus pedindo para construir uma imagem
e uma imagem de bronze. E através dessa imagem, a cura acontece na vida. Portanto, Deus pede que se construa imagens. A serpente é a prova disso. Todos aqueles que eram picados pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, experimentavam a cura da sua vida. Então, para o israelita, a serpente, ela é sinal da bondade de Deus. A serpente é sinal da misericórdia, é sinal do amor de Deus, um Deus que não cansa de correr atrás do homem. Vocês já prestaram atenção que a nossa religião é a única religião do mundo em que é Deus que corre atrás do homem, não é o homem que precisa ir atrás de Deus. É Deus que não se cansa de vir ao encontro do homem, e nós podemos ver isso na segunda leitura. Mas ainda na primeira leitura, a serpente levantada sobre aquele pau bem alto, sobre aquele bambu, através da qual Deus devolve a vida para o seu povo, através da qual Deus protege o seu povo da morte, é um símbolo da força salvadora de Deus no Antigo Testamento. Então fica muito fácil, meus irmãos, associar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Esse texto da primeira leitura foi escrito quase 1500 anos antes de Cristo. E no Novo Testamento, quem é que foi levantado ao alto para nos dar a vida nova? Quem é que foi suspenso numa cruz para nos proporcionar o encontro pessoal com Deus? Senão o seu próprio Filho, Cristo. Pregado na cruz é a prova do maior amor, do amor mais transbordante de Deus para com a humanidade. E nós podemos experimentar esse amor de Deus a todo instante na nossa vida. Como é que eu saboreio esse amor de Deus na minha vida? Se não, quando eu chego em casa e olho para os meus pais e percebo ali o presente de Deus na minha vida. Se não, quando eu olho para os meus filhos e percebo ali o presente de Deus na minha vida. Quando eu olho para o meu esposo, quando eu olho para a minha esposa e percebo ali o grande presente de Deus na minha vida. É uma forma de saborearmos esse amor de Deus dentro da nossa vida. Que amor espetacular é esse, meus irmãos? E nós vamos perceber isso na segunda leitura, quando São Paulo escreve à comunidade dos Filipenses. Talvez essa carta de São Paulo seja uma das menores cartas, só 4 capítulos, e o capítulo 2 está exatamente no meio. Capítulo 2, versículos de 6 até o 11, é a segunda leitura. É aquilo que na teologia nós chamamos de hino cristológico. É um hino que define o esvaziamento de Deus, um hino que define o despojamento de Deus. Deus vai se esvaziando, aquilo que no grego nós chamamos de kenosis. Deus vai se esvaziando. E por que é que Deus se esvazia? Porque Deus está cheio de amor. E o amor de Deus não cabe dentro dele, ele precisa derramar. É uma escada que o Filho de Deus vai descendo. Primeiro, embora fosse de divina condição, portanto Jesus é Deus, ele assume a condição humana, ele desce um degrau, ele se faz servo, ele desce mais um degrau, ele se faz servidor de todos e por último ele morre na cruz. Portanto, o Filho de Deus desce ao mais baixo nível possível, ao morrer na cruz. Livro do Deuteronômio, é dito o homem que é dependurado na cruz. E por que é que Cristo morre na cruz, meus irmãos? Por que é que Deus desce ao mais baixo da humanidade? Certamente para resgatar a cada um de nós, para que nós olhemos para o nosso passado, não pelo retrovisor, mas que nós olhemos para o nosso passado como um passado carregado da misericórdia de Deus. Deus não importa com o que eu fiz até ontem. O que Deus quer é que eu assuma um compromisso a partir de hoje. Portanto, a nossa vida, ela não pode ser vivida somente pelo retrovisor. O passado já passou. Nós temos a oportunidade de começar a reconstruir, de começar a escrever na nossa história de novo. O que vai acontecer aqui, daqui a alguns minutos, não é um símbolo,
feito pão. Não é um gole de vinho, é o próprio sangue de Cristo que foi derramado na cruz, que foi capaz de nos proporcionar uma vida nova, um encontro pessoal com Jesus Cristo. Portanto, caríssimos irmãos, o maior bem que nós podemos fazer para a humanidade hoje é levar as pessoas a descobrir que são amadas por Deus. Esse é o maior bem que nós católicos podemos fazer. O que é que nos encanta em Jesus, meus irmãos? São os seus milagres? Tantos curandeiros tinha na época de Jesus. O que é que nos encanta em Jesus? É o seu poder de arrebanhar multidões? Não. Hoje tantos líderes arrebanham multidões. O que é que nos encanta em Jesus? Senão o seu poder de convencer as pessoas, de levar as pessoas a descobrir que são amadas por Deus, que são queridas por Deus. São Paulo diz que Deus é capaz do absurdo para provar esse amor para com cada um de nós. Deus foi capaz de se fazer pecado para que nós possamos encontrar com Ele. Vamos pedir que nós possamos reconhecer que Jesus é aquele que conduz a nossa história, que conduz a nossa vida, mas sobretudo que nós aprendamos que amor, que Deus não veio para nos julgar, mas veio para colocar amor na nossa vida. E a partir do momento em que eu reproduzo esse amor no meio da sociedade, eu estou fazendo com que o reino de Deus aconteça. Peçamos essa graça nessa noite, que a Eucaristia que nós estamos celebrando, que o pão consagrado possa entrar na nossa vida de tal forma que nós possamos sair do mundo inteiro dizendo que seguir Jesus Cristo, esse mundo de hoje ainda continua sendo a melhor opção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.